Hoje vamos conhecer o monolito Ponce. O monolito Ponce diferencia-se do Fraile devido à sua riqueza de detalhes. Justamente a contrapartida é que ele é muito rico mesmo em detalhes, como vocês podem ver nas imagens. Existe uma iconografia muito própria desse monolito e também um certo aspecto que ele possui, que é um aspecto de demonstrar muito de um segredo a respeito da cultura Tiahuanacotta, que é justamente a possibilidade da escrita, que entende-se que não fora inventada, ou pelo menos não é entendida na América do Sul como algo que tenha sido conquistada pelos povos indígenas, pelos povos locais, pelos aborígenes. Por quê? Primeiro momento, vamos dar uma olhadinha em algumas inscrições que esse monolito possui. Ele possui alguns desenhos que são sim símbolos que se repetem, símbolos que provavelmente fazem menção a alguma informação, a alguma datação, a algum momento ritualístico, talvez aí algum momento específico do ano, que ainda não conseguimos identificar totalmente devido aí à falta de base de códigos para que possamos então compreender a linguagem ali demonstrada. Mas é claramente sim algo que vai além de simplesmente um acessório decorativo, pois existe uma certa repetição, é claro, que obedece uma determinada lógica e deveria haver sentido dentro da cultura Tiahuanacotta, e por isso que ela é interessante de ser estudado, de ser analisado, para que quem sabe um dia nós consigamos compreender a sua totalidade. Um fato muito interessante também desse monolito é que nas mãos desse ser que está aí representado, nós encontramos alguns instrumentos ritualísticos que abrem portas para diversas interpretações. Entre elas, a possibilidade de ser um deles, uma espécie de canudo que era utilizado para aspirar determinados alucinógenos, que poderiam produzir então uma possibilidade de modificar o seu estado de consciência para que você possa estar apto a participar de uma determinada cerimônia religiosa. E o outro, também uma espécie de instrumento ritualístico que seria utilizado tanto para a incisão, para a realização de cortes, quanto para alguma outra ação que poderia ser então manipulada para atender a um determinado momento ou necessidade ali daquele ritual. Então esse ser é uma espécie de Tiahuanacotta. Existem lendas que dizem que eles foram esculpidos na pedra pelo próprio Deus Sol, pelo próprio Viracocha, outras interpretações de deuses mais anteriores, E a possibilidade então, devido à sua altura, que é cerca de 3 metros, um pouco maior do que o Fraile, que tem cerca de 2 metros, nós falamos no vídeo anterior, a sua altura representa a possibilidade de entender a etnia que vivia naquele local, talvez como não gigante, mas um pouco maior do que normalmente entendemos o ser humano hoje. E daí então o sentido de grandes obras que nós encontramos em Tiahuanaco e em outras regiões adjacentes seria um pouco maior do que o normal, no sentido de que era necessário devido ao tamanho que esses seres poderiam possuir. Então o monolito Ponce, ele vai trazendo essas dicas, esses detalhes, esses indícios, para que nós consigamos entender cada vez mais a cultura do povo pré-incaico, a cultura do povo Tiahuanacotta. E por que é importante conhecer essa cultura? Porque ela de fato demonstra a essência do povo da América do Sul, a essência da América Andina, a essência do que é esse continente. E por isso que é interessante conhecer esses detalhes. São pistas que os historiadores investigam e de fato vão conseguindo cada vez mais obter resultados. Um último detalhe é que o monolito Ponce ele também se alinha a um templo chamado Kalasassaya, que é o templo que existia em Tiahuanaco, hoje não existe mais, devido às ações das catástrofes naturais. E justamente então, conseguir entender o alinhamento que esse monolito faz com o templo permite reconstruir mentalmente como era aquela região. Então, Tiahuanaco, por mais que tenha cerca de 3 a 5% apenas de pé
do que era no seu auge, esses 3 ou 5% permitem que, através da investigação, pouco a pouco, nós vamos conseguindo entender e decifrar esses mistérios. Por isso, continue conosco, conhecendo cada vez mais essa rica cultura. Um grande abraço do Grupo Observador e um grande abraço também do professor Jonathan Toshi.